Muito boa noite, irmãos. Graça e paz. Mais uma vez aqui reunidos para juntos adorarmos ao nosso Deus, para juntos cultuarmos ao nosso amado Senhor. Eu quero iniciar o nosso culto lendo com vocês o Salmo 23. Salmo 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastos me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Que nessa noite nós possamos adorar a esse Deus maravilhoso, nós possamos louvá-lo, nós possamos sempre saber de todo o nosso coração que Deus é o nosso pastor bondoso. Deus é aquele que cuida de nós e é aquele que nos sustenta. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por podermos nos reunir, ó Deus, e ouvir a sua voz, e podermos cultuar ao Senhor, e podermos, ó Deus, apesar da distância física, estarmos unidos em um só coração, sabendo que o Senhor é o nosso pastor, sabendo que o Senhor é aquele que nos guia por caminhos melhores, é aquele que tem o melhor desta vida para cada um de nós, é aquele que jamais nos abandona, é aquele que cuida de nós, que nos sustenta. E por isso, Deus, por sabermos de tudo isso, queremos te louvar, te bendizer nesta noite. Queremos nos alegrar na sua presença. Queremos, ó Deus, dizer ao Senhor que o Senhor é tudo o que importa para cada um de nós. Pai, seja exaltado, seja glorificado, porque o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Seja exaltado, seja glorificado, porque o Senhor é um Deus zeloso, é um Deus amoroso, é o Deus que nos protege, é o Deus que nos guarda, é o Pai amoroso que nos trouxe salvação, nos dando Jesus para morrer no nosso lugar. Senhor, muito obrigado por todas as tuas bênçãos. Não nos deixe, ó Deus, sermos mal agradecidos, mas, Pai, que nós sempre tenhamos louvor e agradecimento nos nossos lábios, diante de tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. Obrigado, Pai, por podermos estarmos juntos de coração em adoração ao Senhor. Abençoa as nossas vidas, Pai. Derrama da Tua graça sobre nós e aceita o nosso culto. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, adorá-lo de todo o coração. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei. Laraiá, laraiá.
águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, pelo que acabamos de cantar, pelo que acabamos de ler. Louvado seja o teu nome, exaltado seja a tua presença sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, por favor, derrama da tua graça e da tua misericórdia como nosso bom pastor. E, Pai, em nome de Jesus, esteja perdoando os nossos pecados. Sonda os nossos corações, leva-nos ao arrependimento, leva-nos, ó Deus, a uma vida santa, como o Senhor deseja que cada filho e filha tua, Senhor, viva diante da sua presença. Por isso, Deus, nós clamamos pelo teu perdão, para que o Senhor nos limpe, para que o Senhor nos purifique, para que o Senhor nos leve a uma vida verdadeira contigo, a uma vida que seja agradável ao Senhor. Ajuda-nos, Deus. Levanta aqueles que estão caídos, aqueles que estão abatidos por causa do pecado. Leva-os ao arrependimento e a experimentarem mais uma vez da graça e da bênção do Senhor, do perdão do Senhor derramado sobre sua vida. Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, Pai. Limpa-nos. Pai, em nome de Jesus também, coloque a sua boa mão sobre nós, sobre o teu povo, sobre cada pessoa, Deus, da nossa igreja que está enferma, que está passando por problemas de saúde, Senhor. Derrama do teu bálsamo de cura. Derrama, Deus, sobre nós o óleo precioso do Senhor, vindo diretamente do Senhor, que tira toda dor, que tira, ó Deus, todo medo, que tira, Senhor, toda preocupação com as doenças, Pai. Pai, cura o teu povo. Cura, Deus, os nossos parentes, os nossos amigos e familiares que estão sofrendo por causa da Covid, Deus. Traga cura e restauração. Pai, clamamos pelo nosso povo, pelo nosso país, pelo mundo que tem padecido dessa doença. Sabemos que tudo isso haveria de vir, Senhor, porque o Senhor já havia nos advertido. Mas, Pai, clamamos pela Tua misericórdia, pela Tua graça, mais uma vez, para que seja derramado sobre o mundo, Deus, sobre o Teu mundo. Liberta-nos desta doença, Senhor. Sabemos, ó Deus, que só teremos paz e saúde perfeita e inabalável somente quando o Senhor voltar, quando o Senhor reinar plenamente. E aguardamos ansiosos esse dia. Mas, Pai, até lá, protege-nos, guarda-nos, cura o Teu povo, sara o Teu povo das doenças emocionais, sara o Teu povo, ó Deus, de toda depressão, sara o Teu povo, ó Deus, de todos os males, ó Deus, que tem afetado o corpo de cada um, de cada pessoa, Deus. Clamamos pela Tua cura. Clamamos, ó Deus, pelo Teu amor sobre nós. Clamamos, ó Deus, para que o Senhor nos revista da Tua unção, a fim de que andemos sempre em novidade de vida,
a fim de que andemos, ó Deus, sempre de acordo com a sua vontade, sempre desejosos de fazer a sua vontade. Abençoa-nos agora, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nessa noite eu quero partilhar com vocês a palavra de Deus que está em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Efésios 3, nós iremos ler os versículos de 14 a 21. Efésios 3, de 14 a 21. Vamos lá? Diz assim: Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família no céu e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, obrigado, porque acabamos de ler a Tua santa bendita palavra. Abençoa-nos agora, Pai. Fala conosco. Fala ao coração de cada irmão e irmã, de cada pessoa que está vendo este culto agora, Senhor. Abra as nossas mentes para que entendamos a Sua voz, para que ouçamos a Sua voz. Fortalece a nossa fé. Encha-nos do Teu amor e graça. E afasta de nós todo dardo inflamado do maligno nesse momento. Ajuda-nos a ouvir e praticarmos a Tua poderosa palavra. Abençoa-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, todos nós, vamos começar de novo, a partir do versículo 7. Amados, vocês têm visto que durante essas últimas semanas, nós temos falado muito sobre o crescimento cristão, sobre a nossa vida cristã, mesmo em meio a essa pandemia. Nós estamos vivendo um momento ímpar, nós já temos falado sobre isso também, algo que jamais aconteceu, que jamais foi visto, dentro das nossas igrejas, pelo menos desde que eu me entendo por gente, desde que eu me converti, eu nunca vivi um momento como esse, a ponto de nós estarmos nos reunindo virtualmente. Mas graças a Deus, que Deus nos dá a sabedoria, que Deus nos dá a inteligência, e hoje nós temos a internet que nos auxilia em tudo isso, na propagação do Evangelho, e se torna um modo de nós estarmos juntos, mesmo separados. Porém, essa separação tem trazido a vida de muitos cristãos, a vida de muitas pessoas, a vida de muitas igrejas. E talvez nós nem pensemos nisso, porque nós temos todo o conforto. Existem igrejas longe de tudo isso, que às vezes não têm condições de ter internet, que não têm condições de se reunir da mesma forma, estão impedidos. Não é como todos nós de nos reunirmos. Então nós temos essa bênção da internet, de podermos nos reunir virtualmente e ouvirmos a palavra de Deus, mas muitas e muitas pessoas, o que se tem visto, e vários pastores têm visto isso e observado tudo isso, nesse meio de pandemia, assim como as crises de ansiedade, assim como a depressão tem aumentado, a solidão tem aumentado, tem trazido vários problemas psicológicos, nós temos visto que muitas e muitas pessoas
por não se reunirem, por não podendo estar juntos aqui na igreja também, muitas pessoas têm se afastado de Deus. Muitas pessoas têm esmorecido na fé. Muitas pessoas têm ficado longe daquilo que Deus deseja, mesmo num momento como esse. Algumas vezes eu preguei sobre o que é ser igreja. Nós sabemos que o que é ser igreja, a igreja não é o prédio. A igreja não são os momentos que nós temos juntos ali, ou os ministérios. Não é isso. A igreja não são os presbíteros, não são os diáconos, a igreja não é o pastor. Nós sabemos que a igreja é cada um de nós. Nós somos igreja. E a igreja, ela se torna real e verdadeira quando ela está unida, quando ela está junta. Mas para que nós sejamos igreja verdadeira do Senhor, amados, é necessário que nós não esmoreçamos na fé, porque isso é algo que Deus espera de cada um de nós, que nós permaneçamos firmes na fé, que nós permaneçamos unidos, apesar das distâncias, unidos num só coração, numa só mente, vivendo no Senhor e propagando o seu Evangelho, vivendo no Senhor e praticando a sua palavra dia após dia, vivendo no Senhor e apesar da pandemia, estarmos aqui juntos, vivendo ali firmes, no caminho proposto por Deus para cada um de nós. E isso que é importante. Então, dentro desses últimos domingos, nós temos falado sobre a vida cristã, sobre uma vida de fé, da fé continuada. E hoje eu quero conversar com vocês de algo que é muito importante para a nossa vida, que é uma exigência de Deus, que nós continuemos nos aperfeiçoando como cristãos do Senhor, como filhos de Deus neste mundo. Eu preciso me aperfeiçoar cada vez mais. Eu preciso estar ligado a Deus, mesmo que eu não possa estar na igreja. Pela graça do Senhor, as coisas parecem que estão amenizando. Eu digo parecem, e é por isso que nós estamos esperando iniciar o mês de setembro, para ver se nada muda. Ontem mesmo eu vi no noticiário que algumas cidades que estavam em amarelo voltaram para a fase vermelha, nem foi para laranja, por causa do aumento de casos. É por isso que nós aqui da Igreja dos Bosques estamos esperando até o início de setembro para começarmos a nos reunir novamente, mesmo com as diretrizes, do município e do estado, mesmo com a limitação da capacidade, também pensando de acordo com a nossa circunstância aqui do nosso local, não é? Nós estamos esperando ainda para ver se não há uma complicação. Mas todo o meu desejo como pastor, e eu sei que o seu como membro desta igreja, é estar aqui junto, cultuando a Deus junto, celebrando ao Senhor, louvando ao Senhor, juntos aqui. Mas nós temos que esperar, e enquanto nós esperamos, nós devemos continuar nos aperfeiçoando para sermos conforme a vontade de Deus. O trabalho não para, a obra não para. Nós não deixamos de ser cristãos porque não estamos podendo nos reunir aqui. Muito pelo contrário, é agora que é exigido de nós que nós mostremos verdadeiramente quem nós somos. E é por isso que é importante que eu e você, que cada um de nós continuemos a nos aperfeiçoar na caminhada cristã de acordo com a vontade de Deus. A obra não parou, graças a Deus. Nesse mês agora está sendo confeccionado, o nosso telhado, a estrutura metálica do telhado. Graças ao nosso presbitério que concedeu essa verba, então está sendo feito. Mas a obra não para, o trabalho não para, a nossa vida não para, apesar da pandemia, ela tem que continuar. E o nosso crescimento cristão também deve continuar e ser aperfeiçoado. Aperfeiçoado de que maneira? Não de qualquer forma, mas Deus mesmo nos dá as diretrizes para que nós continuemos sendo aperfeiçoados cada dia mais e mais. Porque tudo isso deve ser feito de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade do Pai para cada um de nós.
E amados, não há como sermos aperfeiçoados na fé se nós não conhecemos ao Pai, se nós não conhecemos ao nosso Deus. Quando nós olhamos para o mundo se apresenta como um caos que está em desintegração. Nós olhamos por toda parte, tem divisão, separação entre as nações, entre os homens, dentro do próprio homem que não consegue se entender. Mas a vontade de Deus, revelada pela sua palavra, é que cada um de nós, é que nós sejamos um em Cristo, que Cristo é o cabeça. Mas isso não pode se dar, a não ser que a igreja leve a mensagem de Cristo e do amor de Deus a todos os homens. A igreja tem que ser o complemento de Cristo, o corpo através do qual o Espírito de Cristo age e opere. Paulo aqui nesse texto, ele está orando por essa causa. Se a igreja tiver que ser, ela não pode ser dessa forma, seus membros. Paulo aqui ora por essa causa, para que a igreja não seja conforme o mundo, dividida. Os seus membros devem constituir uma classe ali que seja muito particular, uma classe única. Para isso é que Paulo está orando, ora para que os membros da igreja sejam de tal forma que toda a igreja seja o complemento de Cristo, seja a parte operosa de Cristo. A palavra por Paulo aqui usada nesse versículo, quando ele está dizendo aqui, olha, eu me ajoelho por essa razão, versículo 14, por essa razão, eu ajoelho-me diante do Pai. A palavra usada aqui por Paulo nesse versículo, ao dizer que se ajoelha, não é simplesmente cair de joelhos, mas é colocar o rosto em terra, é um sinal de devoção, é um sinal de temor, para interceder pela igreja. Os judeus, eles tinham o costume, não é, de orar em pé, de fazer as suas orações em pé, em alta voz, com seus braços erguidos. Mas Paulo aqui diz que se ajoelha, ou na verdade ele se prostra diante de Deus para pedir ao Pai pelo seu povo. O meu e o seu desejo de ver a nossa igreja completada e construída, ela deve nos levar a nos prostrar diante de Deus, a nos curvar diante de Deus e clamarmos por isso. Você, nas suas orações, você tem clamado para que a gente consiga terminar a nossa obra, para que Deus abra portas de pessoas que queiram ajudar a igreja, de pessoas que queiram investir na obra, ou que Deus abra as portas para que nós consigamos levantar o dinheiro que nós precisamos para sair do aluguel, para podermos ir para o nosso lugar. Isso tem que fazer parte dos seus pedidos. Mas não só pela construção. Você deve clamar de todo o seu coração para que a sua igreja, ela seja uma igreja de Deus verdadeiramente. Ela seja uma igreja centrada na palavra. Você deve orar para que Deus nos faça crescer, mas de uma forma saudável, com pessoas que sejam pessoas arrependidas de seus pecados, realmente convertidas ao Senhor, pessoas compromissadas com a obra de Deus, pessoas que amem ao Senhor mais do que tudo na sua vida. Você deve orar e clamar ao Senhor para que Deus derrame do seu poder transformador sobre a vida dos seus irmãos, sobre a sua vida, para que você se torne um crente melhor, mais fervoroso, mais comprometido com a obra e principalmente com o Pai. É para isso que nós devemos orar, é isso que nós devemos fazer e buscar como igreja do Senhor, para que a gente se desenvolva cada vez mais, para que nós sejamos aperfeiçoados. Paulo clama e ele cai de joelhos orando ao Pai, para que a igreja seja aperfeiçoada pelo Pai, para que a igreja realmente seja aperfeiçoada de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a vontade dos homens. Todos nós, amados, desejamos ver a nossa igreja grande.
mais do que isso. Quando nós ouvimos os pastores falando, todo pastor quer ter uma grande igreja, todo pastor quer ver a igreja crescendo cada vez mais. Esse é o meu desejo também. Mas o meu desejo é ser pastor de uma igreja que seja realmente comprometida com Deus. E não de uma igreja sem compromisso, e não de uma igreja morna. É necessário que eu e você cresçamos na fé, sejamos aperfeiçoados cada vez mais, para que Deus nos abençoe, para que Deus realmente nos faça crescer. Isso tem que ser um desejo pessoal de cada um. E Paulo, ele diz algo muito interessante aqui no versículo 15. Ele diz assim: do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. A nossa versão diz recebe o nome. Em outras versões aparece a palavra paternidade. E essa palavra paternidade, receber o nome é ter um pai. Significa isso. Porque nós recebemos o nome do pai, o nome do sobrenome da mãe. Quando uma criança ela é registrada somente com o nome da mãe, não é, ali não aparece o nome do pai. E quando Paulo escreve isso no original, essa palavra da paternidade aqui, de que recebe o nome, ela tem duas implicações. Uma é de um pai distante, se assemelhando a um pai ausente, que apenas deu a vida, né? Mas não mantém nenhum tipo de relacionamento com o filho. E a outra aqui, alguns até têm esse tipo de relacionamento com Deus, que não deveria acontecer sendo cristãos. Muitos só recorrem ao Pai quando precisam de dinheiro. Muitos recorrem a Deus quando precisam de alguma bênção. Muitos recorrem a Deus quando a situação está difícil. Mas não é esse tipo de relacionamento que nós somos chamados a viver em Deus, a viver com Deus. Não é esse relacionamento que Deus deseja. Porque não há relacionamento. Não há respeito verdadeiro, não há entrega. Mas o que Paulo está dizendo aqui, que é o modo que Paulo utiliza aqui, é de um pai zeloso, é de um pai amoroso. Paulo está falando aqui de uma estreita relação de amor, comunhão e preocupação. Quando lá antes de Cristo, os homens chamavam a Deus de Pai, eles muitas vezes entendiam o primeiro sentido, Os deuses eram responsáveis pela criação do homem, conforme todo o pensamento grego, tudo que havia na época, De todas as formas de deuses que haviam, Então era essa coisa separada. Mas nós compreendemos um Deus que se apresenta ao homem, um Deus que se relaciona com o homem, um Deus que busca o homem, um Deus que salva o homem e quer continuar se relacionando com ele. É isso que Deus deseja de mim, de você. Deus quer se relacionar conosco, e é isso que Paulo coloca aqui. Jesus nos mostra como é esse relacionamento, como eu e você devemos nos relacionar e sermos aperfeiçoados por Deus. Um relacionamento de intimidade, um relacionamento de amor que há. O ponto central aqui na concepção cristã de Efésios é que Deus... Como é que eu me relaciono com meu Pai? Qual a coisa mais próxima que Deus coloca aqui? É o mesmo que Jesus. É a maneira como eu vejo a Cristo. Quem me vê, vê ao Pai. Não é isso que Jesus nos diz? Então o que nós aprendemos de Jesus? Que Deus é tão bom. Que Deus ele é maravilhoso, misericordioso, como Jesus. Gracioso, como Jesus. Que
tem uma compaixão imensa, como Jesus. Paulo aqui está mostrando que Deus não era simplesmente Deus, mas Paulo está mostrando aqui para esse povo que Ele é o Pai de Jesus Cristo. E Ele está dizendo: olha, sejam e busquem a Deus baseados em Cristo. Não num relacionamento frio, não num relacionamento longínquo, mas baseados no relacionamento que Jesus tinha com o Pai, que Jesus tinha com seus discípulos. É esse tipo de relacionamento com Deus que eu e você devemos buscar para a nossa vida, porque se não for assim, não haverá aperfeiçoamento espiritual em cada um de nós, não haverá o derramar do poder de Deus na sua vida. É preciso que nós amemos a Deus de forma incondicional, a ponto de Deus ser mais importante do que tudo na sua vida, porque Deus é Deus a quem nós temos acesso. Aliás, é o centro da fé cristã, que é o acesso ao Pai. Nós somos justificados e por isso nós temos acesso a Deus, a esse Pai que é um Pai glorioso, que é um Pai de todos, que é um Pai a quem se deve render graças todos os dias. E é por isso que é importante nós sermos aperfeiçoados, irmãos, dia após dia, conforme nós vemos em Cristo, no relacionamento de Cristo com o Pai, conforme Cristo é. Eu preciso ter um relacionamento com Deus, porque não há como ser aperfeiçoado na fé se nós não conhecermos o Pai. Se eu não conheço o Pai. Muitas e muitas pessoas têm um problema sério com essa questão. Um problema sério em entender que Deus é Pai. Até saiu, algum tempo atrás, um artigo feminista dizendo que pai era mãe, que Deus era mulher. Talvez por esse problema de se relacionar, um problema causado pelo pecado, onde o homem não é o homem que Deus desejou desde o início. O homem foi transformado e transtornado pelo pecado. Quantas e quantas pessoas, talvez hoje ainda, não conseguem chamar a Deus de Pai, por causa do seu relacionamento paterno, aqui na terra. Porque não tiveram um bom relacionamento com o Pai. Muitos, infelizmente, tiveram relacionamentos abusivos, relacionamentos violentos. Mas Deus vem nos mostrar através de Cristo que Ele é o nosso Pai, totalmente diferente de toda forma de Pai que nós possamos ter conhecido aqui. Que Deus é amoroso, que Deus é zeloso, que Deus é justo, que Deus é santo, é misericordioso. E tudo isso Ele oferece a cada um de nós. Eu e você precisamos nos relacionar cada vez mais com o nosso Pai. E é por isso que cada homem está sendo conclamado aqui através da palavra de Deus a ser um exemplo de pai dentro do seu lar. Para que seus filhos possam entender o que é amar um pai, através da sua vida, e amar a Deus verdadeiramente. Por isso que a grande responsabilidade em ser homem, em ser um pai, em ser um bom esposo, em ser um verdadeiro discípulo do Senhor. Porque eu preciso ser um bom pai. E isso não acontece da noite para o dia. Isso depende de um relacionamento verdadeiro com Deus. Um relacionamento que eu e você devemos ter, todas as pessoas da igreja devem ter com Deus, conhecer o Pai verdadeiramente. Conhecer o Pai.
Sem conhecimento do Pai, eu não consigo ser aperfeiçoado na fé. Então busque a Deus cada vez mais, se comprometa com Ele, leia a palavra, queira conhecê-lo verdadeiramente através da oração, através de uma experiência pessoal com o Senhor. Para que quando você exclamar Pai, isso não seja uma palavra jogada ao vento, mas seja uma palavra de conhecimento. Porque você realmente considera Deus como seu Pai. Não há, amados, como nós sermos aperfeiçoados se Cristo não habitar no mais profundo do nosso ser. Esse é o segundo passo que Paulo aqui nos mostra através desse texto. Paulo aqui pede em sua oração para que sejam fortalecidos, para que todo aquele povo, aquela igreja, seja fortalecido no homem interior. O que entende Paulo por isso? O homem interior. Isso é uma expressão bastante conhecida, usada pelos gregos. Por homem interior se entendiam 3 coisas. A primeira é a razão do homem. A oração de Paulo, que Paulo aqui está pedindo a Jesus, não é? É que as pessoas sejam fortalecidas no homem interior, no seu interior. Então Paulo ora aqui para que Jesus Cristo fortaleça a razão dos seus amigos, para que eles estejam menos à mercê das suas paixões carnais, dos seus instintos e desejos, que Cristo lhes conceda a sabedoria que mantenha pura e segura a sua vida. Ora, para que as suas gloriosas riquezas, nas suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. A segunda parte que Paulo aqui coloca sobre essa questão do homem interior é sobre a consciência do homem. Então Paulo aqui roga para que a consciência dos seus fiéis, para que aquele povo daquela igreja seja cada vez mais sensível. É possível chegar a descuidar a consciência durante algum tempo, com tanta frequência, que no final, às vezes a gente se endureça o coração, no final a gente comece a não ouvir mais a voz de Deus. Paulo então ora para que Jesus mantenha sensível e desperta a nossa consciência. E a última parte tocada aqui, desse homem interior, é a vontade. Porque a fraqueza fundamental das nossas vidas é que nós conhecemos bem o bem, nós temos a intenção de realizar, mas somente a nossa vontade não é suficientemente forte para nos dar conhecimento e nos levar para uma vida correta, de acordo com a vontade de Deus, porque a nossa vontade muitas vezes é levada ao sabor do vento, é levada pelo mundo. Então aqui o homem interior falado aqui é a razão, a consciência e a vontade. Por que Paulo está orando por isso? Por que Paulo deseja que seja fortificado? Porque a mudança de vida, ela só acontece verdadeiramente de dentro para fora. E outra coisa, uma vida de aperfeiçoamento verdadeiramente acontece, o fortalecimento só acontece também quando Cristo faz residência permanente em nós. A palavra aqui que Paulo usa é habitar, não é? O habitar de Cristo nos nossos corações. Ele está dizendo aqui de uma residência permanente. Totalmente contrário a alguma coisa temporal, passageira. Mas Cristo deve viver em nós permanentemente. O segredo da fortaleza para uma vida cristã, do desenvolvimento espiritual, é a presença de Cristo nas nossas vidas. E Cristo vem à vida do homem.
E Ele quer fazer morada em nós. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com Ele. Ou seja, eu terei um relacionamento verdadeiro com Ele. Então eu preciso, todos os dias da minha vida, buscar a Deus com todas as minhas forças e fazer de Cristo o centro da minha vida, deixar que Ele me governe, deixar que Ele me fortaleça, para que Ele, vivendo em mim, me forje de acordo com a sua vontade e derrame da sua força, do seu poder sobre mim, para que assim eu seja fortalecido nessa vida e não levado de um lado para o outro. O que é que tem fortalecido a sua vida? Jesus ou o mundo? Analise a sua vida, como está nesse momento. Analise. Você é uma pessoa que só vive em lutas, que só vive em meio a brigas, a contendas, discussões. É uma pessoa cheia de inimizades. Se isso acontece com a sua vida, talvez Cristo não habite verdadeiramente no seu coração. Talvez Cristo seja um vizinho seu, mas Ele não mora em você. Talvez você até ouça suas palavras, talvez você até veja pregações, mas Cristo ainda não fez morada em você. Toda a vida com Cristo está longe, muito longe dos seus pensamentos. Se você deseja ser aperfeiçoado, e essa é a vontade de Deus para cada um de nós, e esse deve ser um desejo de cada cristão, de cada pessoa que é a igreja verdadeira, então deixe que Jesus Cristo faça morada no seu interior, em seu coração. Fácil de se entender isso quando nós vemos a parábola do semeador. Algumas sementes caíram sobre a terra, sobre o chão duro e não germinaram. Então os pássaros vieram, levaram, outras caíram num lugar cheio de espinhos. Quando Jesus fala sobre isso, Ele fala sobre as circunstâncias da vida que sufocam a nossa vida. E da mesma forma sufocam a semente, aquela semente não cresce muito. Jesus então explica aos seus apóstolos, né? Jesus está explicando ali para os apóstolos e diz: olha, assim são as pessoas que quando vêm as dificuldades da vida, vêm os problemas da vida, logo se afastam, descreem de Deus, não querem mais saber de Deus. Amados, nós vimos hoje no nosso escola dominical que nós, para termos uma vida de felicidade, nós precisamos entender que somos chamados a desenvolver essa felicidade mesmo em meio à tribulação. Mesmo quando nós formos perseguidos. E Jesus vai dizer: olha, vocês são bem-aventurados, felizes, quando vos perseguirem, por minha causa. Eu preciso ficar firme em Deus, eu preciso estar com Deus, com minha vida ligada a Ele, deixar Jesus governar a minha vida, e deixar Jesus cuidar do meu coração, e deixar Jesus ser aquele que governa a minha mente. E não há como nós sermos aperfeiçoados se você não conseguir entender, compreender o amor infinito de Jesus pela sua vida. Você compreende isso? Paulo aqui ora para que os cristãos cheguem a compreender o significado do amor de Cristo, na sua largura, na sua profundidade, no seu comprimento e na sua altura. Em todas as direções. É como se Paulo aqui estivesse nos convidando a contemplar o universo. Porque o universo é infinito. Quando nós olhamos acima das nossas cabeças, os horizontes são ilimitados, não tem fim ao nosso redor.
Eis que Paulo está nos chamando a contemplar a profundidade da terra, do oceano abaixo de nós, que nós muitas vezes tememos. Se você já foi em alto mar, se você já andou de barco, quando nós olhamos o mar naquela imensidão, dá medo, porque nós não sabemos qual a profundidade daquilo. Se nós teremos forças, né? É como se Paulo mostrasse isso, essa figura do universo sem limites, de um mar profundo, das profundezas da terra, de um abismo gigantesco, ao qual não se vê o mundo. E ele olha para nós e está dizendo assim: olha, o amor de Cristo é tão grande quanto tudo isso por você. Você tem essa consciência de que o amor de Cristo é imenso. Nós olhamos aqui e não é provável que Paulo tivesse em mente um outro pensamento concreto, a não ser a simples imensidão do amor de Cristo. Muita gente pega isso tudo aqui que Jesus está dizendo, que Paulo está dizendo a respeito desse amor de Jesus, e começa a imaginar muitas coisas, né? Outros significados, não é? Alguns vão dizer que esse é o amor na cruz de Cristo, o amor que está revelado através da cruz. O braço superior da cruz aponta para cima, o braço inferior para baixo, e os braços que se entrecruzam ali, não é, vão assinalar a vastidão do horizonte e nos convidam a olhar muito mais além desses limites. Um historiador chamado de pai da igreja, chamado Jerônimo, dizia que o amor de Cristo alcança as alturas para incluir os santos anjos, a profundidade para incluir até mesmo os espíritos maus e os demônios do inferno, e o seu comprimento cobre os homens que se esforçam numa marcha na subida, e em sua largura abrange os homens que correm à deriva, apartados pelo pecado, pelos maus caminhos. Talvez, se nós quiséssemos apurar um pouco mais essa expressão, nós diríamos que o amor de Cristo inclui na sua largura todos aqueles que estão em todos os lugares, em todos os continentes, que são alcançados pelo seu amor, que são chamados de acordo com a sua soberana vontade. No comprimento, ele alcança aquele que é obediente até a morte e carrega a sua cruz. Na sua profundidade, ele desceu até a experiência da morte e venceu a morte. Na sua altura, ele nos ama até os céus, onde vive para sempre, intercedendo por nós. Amados, não há ninguém que esteja excluído do amor de Deus, do amor de Cristo. Não há ninguém que esteja tão longe que Cristo não alcance. Não há ninguém que esteja tão perdido que Cristo não seja o caminho, a verdade e a vida. Uma vida nova, uma vida restaurada, uma vida totalmente transformada. O amor de Cristo é um amor que ultrapassa o conhecimento, um amor que, uma vez aceito, enche a pessoa com nada menos do que a vida do próprio Deus. Porque o Espírito Santo faz morada em nós. E aí Paulo então volta o pensamento por onde atravessa toda essa carta dele. Onde é que se experimenta esse amor? Como eu experimento esse amor? Como é que eu me agarro a esse amor? Onde eu encontro? Como eu entro nesse amor? Eu encontro e experimento desse amor
na minha luta diária, na minha vida diária com Deus, buscando a Deus, mas também na comunidade da igreja. Quando nós juntos somos igreja. Nós somos igreja, cada um no seu lar. Mas é quando nós estamos juntos, porque Cristo não é Senhor de uma só pessoa. Cristo não é Senhor de um dedo, não é Senhor de um único pé, de uma única mão. Cristo é o cabeça de um corpo, e um corpo de muitas partes. Cristo não é Senhor de uma só pessoa, mas Cristo é Senhor de um povo. E é através da igreja que eu encontro esse amor, que eu experimento disso. Um dos grandes pregadores e avivalistas, chamado John Wesley, ele disse assim: Deus não tem nada a ver com uma religião solitária. Ninguém vai sozinho ao céu. Isso é o que ele dizia. É óbvio, amados, que a igreja pode ter suas falhas. Muitas vezes os membros da igreja estão muito longe de ser aquilo que eles deveriam ser. E aí cada um olhe para si mesmo. Mas é através da comunidade da igreja que nós encontramos o amor de Deus. É o cultuar junto, é o se apoiar juntos, é orar juntos. É tudo aquilo que nós estamos com saudade de fazer, que nos leva a experimentar do amor de Deus. Então Paulo aqui, termina com uma doxologia, ou um cântico de louvor ao nosso Deus. Deus pode fazer por nós mais do que nós pensamos ou sonhamos. E Ele faz isto na igreja e em Cristo. É isso que Deus deseja de cada um de nós. Paulo aqui, ele está dando uma descrição e chamando o povo de Éfeso a se unir, a viver de uma forma que sejam aperfeiçoados através de Deus. E ele está mostrando muitas coisas para nós aqui, que nós devemos aprender e viver isso nas nossas vidas. Que eu e você precisamos saber para que nós desejemos estar dentro da nossa igreja. E ele nos diz assim, mostrando através desse texto, o mundo não é o que deveria ser. É esse mundo esmigalhado pelas separações, por forças que estão em oposição, pelo ódio, pela luta. Nação contra nação, homem contra homem, classe contra classe. Dentro de nós, dentro do próprio ser humano, há uma batalha infindável entre bem e mal. Mas a vontade de Deus é que todos os homens e todas as nações cheguem a ser um. E só há um caminho para sermos um, é através de Cristo. E para que esse dia se faça realidade, Cristo precisa que a sua igreja saia e fale com as pessoas a respeito do seu amor, a respeito da sua misericórdia. A igreja é o complemento de Cristo, a igreja é o seu corpo, é as suas mãos, os seus pés, a sua voz, para levar a cabo a obra do Senhor que Ele nos deu para que nós fizéssemos. E Ele não pode fazer até que nós estejamos unidos em comunhão. E unidos em comunhão, possamos experimentar do amor sem limites que só Jesus pode nos dar. Ninguém pode ensinar para o outro que não sabe. Ninguém pode dar ao outro, presentear ao outro aquilo que não tem. E antes que nós levemos tudo isso às outras pessoas, é preciso que eu experimente isso na minha vida pessoal e na minha vida como igreja.
É por isso que é tão crucial que eu e você, apesar da pandemia, apesar de estarmos separados, nos aperfeiçoemos na fé dia após dia e sejamos aperfeiçoados pelo poder de Deus nas nossas vidas, compreendendo esse amor inigualável, imensurável de Jesus Cristo, compreendendo que não há como sermos aperfeiçoados se Cristo não habitar no mais profundo do nosso ser, compreendendo que não há como nós sermos aperfeiçoados se nós não conhecermos ao Pai, e que não há como nós sermos aperfeiçoados se o Espírito não fizer morada no nosso coração. Amados, fiquem firmes, logo nós voltaremos. Confie no Senhor. Esteja realmente ligado à sua igreja. Busque se aperfeiçoar realmente, não esmoreça diante dos problemas dessa vida, mas fique firme nos caminhos do Senhor. Porque Deus nos ama. Porque Deus quer o nosso melhor. E Ele deseja que nós sejamos aperfeiçoados através do seu amor e através do seu Espírito. Que o seu desejo de se reunir na igreja não seja só para sair de casa, porque você está em quarentena e não vai para nenhum lugar. Que o seu desejo seja um desejo genuíno, verdadeiro, de estar com seus irmãos para juntos cultuar a Deus, adorar a Deus no momento juntos, porque o nosso culto não é somente aqui na igreja, o nosso culto é diário, continua na nossa vida. A nossa vida tem que ser um culto ao Senhor. Mas nós nos reunimos para juntos, como filhos de Deus, cultuarmos ao Senhor. Seja cada vez mais aperfeiçoado. Busque ser aperfeiçoado. E saiba que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus realmente te fortaleça. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Espírito, pois um coração quebrantado não desprezará. Tua graça é maior que o meu pecado. Por tua cruz eu fui justificado. Pois um coração não desprezará, tua graça é maior que o meu.
sacrifício vivo e santo eu me entrego a ti. Como um sacrifício vivo e santo eu me entrego a ti. Como um sacrifício vivo e santo eu me entrego a ti. Como um sacrifício vivo e santo eu me entrego a ti. Sacrifício vivo e santo eu me entrego a ti. Como um sacrifício vivo e santo eu me entrego a ti. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por ouvirmos a sua palavra. Pai, em nome de Jesus, leva a tua igreja a um crescimento, Deus, exponencial. Leva a tua igreja a experimentar do melhor do Senhor. Leva a tua igreja ao aperfeiçoamento que o Senhor deseja, Pai. Toca a vida, os corações de cada membro desta igreja, para que eles realmente sejam transformados pelo Senhor, para que tenham amor pela sua obra, para que tenham amor pela sua casa, para que se comprometam cada vez mais com o Senhor. Por isso, Deus, purifica o nosso coração, santifica as nossas vidas e nos leva a uma transformação completa e verdadeira, de acordo com a sua vontade. Haja sobre nós, haja sobre o teu povo. Pai, em nome de Jesus, vem de encontro àqueles que estão abatidos, cansados, àqueles que estão dispersos, Senhor, por causa dessa pandemia. Deus, fortalece a fé, fortalece os corações, dê ânimo, vindo do Senhor. Derrama da tua alegria, Senhor, alegria que é indizível, alegria que o mundo jamais poderá nos dar. Derrama da tua paz, da paz que excede todo entendimento, da paz que é experimentada mesmo no meio da mais profunda tribulação. Leva-nos a experimentar de tudo isso. Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva os corações. Abençoa o teu povo, para que nós sejamos verdadeiros luzeiros do Senhor nesse mundo em trevas. Abençoa-nos, Pai, e fortalece-nos. Em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o infinito amor de Deus Pai, e que a misericórdia, a consolação, o poder e a unção do Espírito Santo sejam derramados sobre nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que você possa experimentar do amor imensurável de Deus na sua vida. Deus te abençoe.